Olá, provavelmente você já ouviu falar em indiciamento. O que seria o indiciamento? O indiciamento ele se dá logo ali no início da persecução penal, na fase investigatória. O delegado de polícia, então, através de despacho, ele declara que aquele suspeito, contra ele pesam indícios robustos de que ele é o autor do delito. Esse despacho ele é ato fundamentado, não é? O delegado precisa nesse despacho explicar onde estão esses indícios nas peças, né, do procedimento, e também é um despacho privativo da autoridade policial. Aqui em processo penal, sempre quando nós falamos em autoridade policial, nós estamos falando do delegado de polícia. Você encontra então a normatização do indiciamento na Lei 12.830 de 2013. Com o indiciamento, o suspeito, então, ele é alçado ao status de indiciado. Isso significa que, efeitos práticos, os seus dados, a sua qualificação, ela passa a ficar vinculada com aquele procedimento que, posteriormente, pode ou não integrar uma ação penal. Então, todos os dados daquele suspeito, outrora suspeito, agora indiciado, ficam vinculados àquele procedimento investigatório que posteriormente poderá ou não integrar uma ação penal. A segunda consequência prática é que o suspeito, ou então de repente até um sujeito do inquérito policial que outrora era tratado como uma testemunha, por exemplo, ele passa a ter ciência de que a persecução penal foi deflagrada contra ele e então ele poderá lançar mão de suas garantias constitucionais, por exemplo, dentre elas a de permanecer em silêncio. E por fim, com o indiciamento, a gente percebe um efeito prático na investigação, que é o aumento da sua eficiência. Percebam, com a chegada da notícia crime, a autoridade policial ela precisa conversar com várias pessoas, precisa quebrar o sigilo bancário de várias pessoas, quebrar o sigilo telefônico de várias pessoas, investigar várias pessoas até se chegar a um suspeito. Com o aumento da robustez de provas dirigidas à autoria do crime, né, relacionadas a esse suspeito, e com o indiciamento, todas as medidas que o delegado tomar, elas são direcionadas a essa pessoa, inclusive medidas que requerem autorização judicial, por exemplo, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico. Então, o direcionamento da investigação para uma pessoa, a fim de colher provas que vão lá integrar a ação penal, trazem, então, uma certa eficiência para a investigação, para o inquérito policial em si, já que não há mais necessidade de se tomar todas essas providências, essas cautelas, com relação a várias pessoas, já que você tem, então, agora um indiciado, ou seja, há indícios no inquérito de que aquela pessoa é o autor do crime. O indiciamento se dá por despacho fundamentado e também o delegado deve colocar ali o tipo penal que ele entende que se enquadra na conduta do indiciado. Ele faz ali a subsunção do fato à norma. O enquadramento penal, ele descreve o tipo penal que se enquadra aquela conduta descrita. Além do mais, ele coloca já no despacho eventuais excludentes de ilicitude. Por exemplo, se há ali indícios, se há provas, ou se no entendimento dele restou demonstrado que o indiciado agiu em legítima defesa, uma das excludentes de ilicitude. O indiciamento pode se dar de forma direta, com o indiciado presente, por exemplo, nos casos de prisão em flagrante, ou então de forma indireta, quando ele não atendeu ao chamado da autoridade policial para comparecer a algum ato, ou então não foi localizado. Aí, nesse caso, então, a autoridade policial pratica o ato na ausência do acusado, agora indiciado. O indiciamento pode se dar também no decorrer do inquérito. Depois de iniciada a investigação com a coleta de provas, o delegado pode chegar à conclusão de que aquelas provas reunidas apontam na direção de um dos suspeitos. Então, ele pratica o ato de indiciamento a fim de direcionar a investigação para aquela pessoa específica. Por certo que a persecução penal é ato privativo do Estado, é um direito do Estado e uma obrigação para conosco, cidadãos. Então, nós não podemos imaginar que todo e qualquer indiciamento seja arbitrário. Ocorre que, em excepcionais situações, quando demonstrada a arbitrariedade, pode o indiciado impetrar habeas corpus e impedir ou então anular
o ato de indiciamento.